ou Código Comercial, o que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse é apenas um exemplo. Havia uma lei de salário mínimo, mas não havia uma lei dizendo o que é salário, o que integra o salário, o que não integra o salário, etc. Né? E de maneira que era imprescindível, na consolidação, ordenar isso de forma sistematizada. Foi quando o Getúlio resolveu, então, fazer a CLT. Fazer a CLT, eu ia dizer, por que você, com 24 anos, foi escolhido? Pelo seguinte, eu era procurador regional do trabalho em São Paulo. Assim que a Justiça do Trabalho foi criada, eu fui nomeado chefe da Procuradoria Regional do Trabalho. Aí eu tinha 23 anos, chefe da Procuradoria. Os meus dois adjuntos foram ministros de Estado também. Era o Brígio Tinoco e Benjamin Eurico Cruz. A Procuradoria era apenas 3 pessoas. Nós ajudamos a instalar a Justiça do Trabalho em São Paulo. E eu conheci o então advogado Marcondes Filho, porque nós instalamos a Justiça do Trabalho na sobreloja, segundo e terceiro andar de um prédio, na Barão de Tapetininga, e no último andar era o escritório do Marcondes Filho. Eu conheci de elevador, etc. E ele foi sondado pelo Getúlio para ser ministro do Trabalho, mas não disse nada a ninguém, começou a me convidar para a casa dele, para tomar chá, e a conversar sobre trabalho, etc. Quando ele foi nomeado ministro do Trabalho, me trouxe para assessor-chefe dele na parte trabalhista. E como eu era o assessor-chefe dele na parte trabalhista, ele indicou ao Getúlio o meu nome para fazer parte da comissão da CLT. Por isso, com 24 anos, eu participei da comissão da CLT. Então, o senhor acredita que não houve essa pressão social? Então, o senhor acredita que Getúlio Vargas, como muitos falam, foi o pai dos pobres, deu de presente para a classe trabalhadora brasileira a CLT? Não é bem pai. Pai do pobre, está bem, é uma boa expressão para ele, mas não é dar de presente. Ele compreendeu o momento. E, inclusive, ele declarou isso mais de uma vez. A CLT fez parte de 4 medidas que visaram a industrialização do país. Isso é bom falar porque pouca gente fala disso. O Furtado, ele falou nisso. Né? Agora, que 4 medidas são essas? Ele, primeiro, para industrializar o país, ele desapropriou a Itabira Iron, dona da Vale do Rio Doce, do Vale do Rio Doce, né, assim dizer, e criou a Vale do Rio Doce. Então, para tirar o minério da terra. 2, esse minério precisa ser transformado em aço. Então, precisava criar a Volta Redonda. Há algum tempo, o governo brasileiro estava tentando, nos Estados Unidos, obter as matrizes para a Volta Redonda. Mas não conseguia, porque o Brasil passava a concorrer com seu aço, né? Mas aí Roosevelt pede a Getúlio que ceda a ponta do Rio Grande do Norte para os aviões que naquele tempo não tinham autonomia de voo para combater von Rommel no norte da África, fosse dos Estados Unidos ao Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte à África. E Getúlio, então, fez o que ele sempre fez, que os fins justificam os meios. Então ele disse, olha, eu não costumo sair do Brasil, mas receberei você com muito prazer no próprio local que você quer. O Roosevelt veio ao Brasil. É aquela fotografia dele com chapéu de Panamá, num jipe, que é muito conhecida. Bom, e Getúlio ao lado. Aí o Getúlio, volta cedo ao Rio Grande do Norte, para o trampolim, para combater von Rommel, no norte da África, mas você vai me ceder toda a maquinária, todas as matrizes para a Volta Redonda. E assim foi feito a Volta Redonda. Mas, isso segundo. Terceiro, a CLT. Por que a CLT? Porque ele sabia, Getúlio, que a legislação, até então, estava incompleta. Era boa, mas estava incompleta. E que depois da guerra, evidentemente, como sempre aconteceu, vem o Tratado de Paz, consagram novos princípios, iriam naturalmente os trabalhadores, se não tivessem esses direitos, ir para a rua em greve para obter esses direitos.
Então ele resolveu fazer a CLT complementando os direitos que faltavam, né? Terceiro. E o quarto? O quarto criou o Senai. O que é que o Senai tem com isso? Para ensinar o trabalhador a profissionalizar. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. De maneira que com essas quatro medidas, ele industrializou o país. O país cresceu, se industrializou e virou uma certa potência. O direito do trabalho no Brasil, ao contrário do que ocorreu em outras nações, surgiu sem uma pressão social dos trabalhadores. Como é que o senhor explica esse fenômeno? Bom, pressão social, se nós recuarmos no tempo, houve algum. Os anarquistas, sobretudo em São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio, fizeram um certo movimento na década de 20, porque não havia direitos, né? Não havia direitos trabalhistas. Aí surgiu, inclusive, a primeira lei de férias, que é de 1926, em que praticamente não dava férias nenhuma, porque não tinha Ministério do Trabalho, não tinha Justiça do Trabalho, o empregador dava se quisesse, né? Mas houve um certo movimento, né? Além disso, houve vários congressos de trabalhadores, até 30 e até depois de 30, em que reivindicavam direitos. A história do Brasil não é amorfa nesse ponto, né? Agora, não houve um movimento nacional, até porque o país, em dimensão continental, não tinha, como disse há pouco, aquela intercomunicação que hoje existe. Hoje você está aqui e fala com qualquer ponto do Brasil, como eu falo com Genebra. Outro dia estava no carro, indo para a cidade, bate o telefone e diz: "C'est Monsieur Susskind, oui, qui parle? C'est votre ami Javillier." Quer dizer, o Jean-Jacques Javillier, de Genebra, falando comigo, dentro do carro. Isso não existia em 1930. Certo, entendi. E qual a influência da corrente progressista e da corrente liberal? Houve alguma influência nela na formatação da CLT? No caso, Lindolfo Collor de Oliveira Viana, teve alguma influência desses segmentos? Não, Oliveira Viana foi importantíssimo na construção do direito do trabalho do Brasil, né? E Lindolfo Collor também. Por quê? Lindolfo Collor, ele foi ministro pouco tempo, mas deixou, além de ter feito a primeira lei sindical, a lei de 2/3 de proteção ao trabalhador brasileiro, e outras leis, a carteira profissional e tal, ele deixou pronto o projeto de lei sobre criação das juntas de conciliação e julgamento e criação das comissões mistas de conciliação dentro do Ministério do Trabalho, administrativo. Aí ele brigou com Getúlio, saiu, foi para o exílio, mas o Salgado Filho, que veio depois, é que eu tive um colega, Salgado Lima, Salgado Filho, que veio depois, aproveitou o projeto na íntegra e ele foi transformado na criação que é a gênese da Justiça do Trabalho. A criação em 1932, das juntas de conciliação e julgamento dentro do Ministério do Trabalho e das comissões mistas de conciliação para a parte de conflito coletivo do trabalho. Aí ficou funcionando há algum tempo. Evaristo de Moraes Filho, que você vai entrevistar, não sei se hoje ou amanhã, ele foi secretário da Comissão Mista de Conciliação. Ele surge no Ministério do Trabalho como secretário da Comissão Mista de Conciliação. O pai dele foi o primeiro consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Evaristo de Moraes, o grande criminalista Evaristo de Moraes, e que foi trabalhista, porque o primeiro livro brasileiro sobre direito do trabalho, Apontamentos de Direito Operário, que eu tenho ali, é de Evaristo de Moraes, o pai. Chama-se Apontamentos de Direito do Trabalho. De maneira que esse nome foi importante, e Oliveira Viana também. Oliveira Viana era corporativista. Ele não negava isso, defendia isso, mas defendeu muito a legislação do trabalho.
as primeiras leis, ele teve o dedo dele foi substituído por Oscar Saraiva, que foi também um grande consultor jurídico e membro da comissão da CLT, a primeira. Por que a primeira? A que fez o anteprojeto. Era Oscar Saraiva, Rego Monteiro, que é Oscar Saraiva, consultor jurídico do Ministério do Trabalho, Luiz Augusto Rego Monteiro, diretor-geral do Departamento Nacional do Trabalho, Segadas Viana, José de Segadas Viana, diretor da Divisão de Organização e Assistência Sindical, Doval Lacerda, procurador da Justiça do Trabalho, e eu, assistente do ministro. Por isso que eu era assistente do ministro, o ministro então me levou várias vezes, e aí é que eu conheci Getúlio, para explicar as novidades que a pouco e pouco a comissão ia colocando no anteprojeto. O Getúlio queria saber para aprovar as novidades. E o Marcondes levava o seu assistente, que era eu. Então, eu ia com ele para o palácio, ficava na sala de espera, conversando com o Alvim, que foi depois governador do Rio de Janeiro, que era oficial de gabinete do Getúlio, assessor do Getúlio, e aí me chamava e eu, então, falava, explicando a ele, etc, etc, etc. Quando a CLT entrou em vigor, em novembro de 1943, aí eu já tinha 26, 27 anos, ele pediu ao Marcondes para me levar, que queria fazer um agradecimento especial a mim, pessoalmente. Aí fez um agradecimento especial, apertou a campainha e disse: me chama o fotógrafo do palácio. Aí veio o fotógrafo do palácio e tirou uma fotografia que eu guardo hoje com muito carinho até hoje, que está aqui. Que é essa aqui. Ah, essa mulher. Inclusive, não sei o que é que eu falei, ou ele falou, que ambos estamos rindo. Mas foi o agradecimento dele à minha participação na CLT. Certo. Como é que o senhor consegue explicar o surgimento de uma legislação trabalhista com tanto caráter social no momento em que o país ainda vivia, né, uma ditadura? Como é que o senhor explica? Isso é um paradoxo? Não. A ditadura pode ser uma ditadura de direita, uma ditadura de esquerda, uma ditadura socialista, tem vários tipos. Evidentemente, a ditadura do Getúlio não foi de direita. Não foi de direita. E houve uma influência inicial de Lindolfo Collor, como eu disse. Depois, Oliveira Viana e depois a CLT. Foram as três grandes influências ou fases, né? Há ainda até hoje certos paradoxos. Por exemplo, a Constituição de 88, ao contrário da de 46 e da de 87, repetiu na parte sindical, ipsis literis, o que está na Constituição de 37. A Carta de 37, impondo unidade sindical, imposto sindical, está repetida na Constituição de 88, contra toda expectativa. Houve um acordo aí espúrio do qual resultou isso, mas deixa para lá. E a consequência disso é que o movimento sindical brasileiro hoje é comandado, é dirigido pelas centrais sindicais. E as centrais sindicais não são entidades sindicais. Entendi. Porque ela repetiu a Carta de 37, que não previa centrais sindicais. De maneira que as centrais sindicais são meras associações civis. O que é um paradoxo, porque elas comandam o movimento sindical de fato. Na realidade, o governo Lula considera praticamente como uma entidade sindical, trata as centrais sindicais como entidade sindical, mas juridicamente não são entidades sindicais. Certo. Com tantas influências da CLT, existe algum ponto assim que o senhor defendia à época que não foi contemplado pela legislação de 43? De 46? Não, de 43. 43? Não, depois eu passei a defender certos pontos mais tarde, porque o presidente Geisel fez uma revisão da CLT e me designou presidente da comissão. Aí alguma coisa que nós pusemos lá no Palácio foi mudada. Por exemplo, adicional de insalubridade, um exemplo apenas, incidindo sobre o salário mínimo.
A comissão entendeu que não, cara, devia incidir só o salário contratual.